o meu âmbito hoje é ensinar as pessoas a terem acesso, o raciocínio de enxergar esses dados e ela mesma fazer sua própria pesquisa. O pessoal de marketing tinha que cuidar do on, do off, virava à noite, não era fácil, né? Assim. CRM não vende sozinho, não faz a venda sozinho. Ele administra dados, mas ele não faz a venda sozinho. Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Tech é Top Podcast. É um prazer estar com vocês aqui em mais um episódio incrível. Hoje a gente vai falar de um tema maravilhoso, mas segura aí. Antes eu queria pedir aqui para você que está nos assistindo, que nos dá a honra da sua audiência, curtir o canal, colocar o sininho das notificações, não deixar de seguir a gente no Instagram e comentar esse vídeo se gostou, se não gostou. Faz parte do seu feedback, esse trabalho que a gente faz com tanto carinho para você. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, absolutamente em alta, que é a questão do marketing ligado a dados. Mas o tema muita gente conhece, mas como esse convidado que a gente tem hoje, eu acho que são poucos. Eu queria falar de um convidado especial que está na minha frente, que é um amigo pessoal, que é o Alfredo Salles. O Alfredo, ele tem quase 20 anos de experiência, acho que 20 anos, né, Godô? 20 anos. O apelido é Godô, mas eu não tenho como, cara, eu te conheço há muitos anos, eu vou te chamar assim. Mas ele, desde que eu conheço por gente, todo o trabalho dele foi envolto aos dados, né? O marketing voltado a dados. Não adianta nada colocar dinheiro em alguma coisa que não traga resultado, que você não tangibilize com dados, né? Então, eu queria que você se apresentasse para a audiência. Eu vou só fazer uma pincelada aqui. O Alfredo, ele é formado em publicidade, com ênfase em marketing, né, em Morumbi. Trabalhou no mercado, né, de publicidade desde 2006. Atua até hoje com muita ênfase no mercado imobiliário. E entrou trabalhando no mercado imobiliário desde 2011. Você pegou a pior fase o mercado imobiliário poderia ter, né? Porque foi justamente a crise, quem não sabe, gente, vocês que são mais novos, estão assistindo o episódio, 2013 para frente, o mercado imobiliário foi ladeira abaixo. E o analista de marketing, a empresa de marketing tinha que ser ainda mais eficiente. Robusto, exatamente. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, quem é o Alfredo Salles, para nossa audiência aqui nessa câmera. Rafa, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar com você, com todos aqui na mesa. E, bom, acho que o marketing cada vez mais é uma área que a gente precisa se inovar, né? Inovar. E por isso que é muito ligado à pesquisa. Não tem como inovar sem pesquisar, né? Então, a gente consegue sempre estar prevendo tendências, atuando de uma forma mais assertiva. E a minha história começou com pesquisas, ela nasceu com pesquisa para eu me diferenciar nos mercados que eu atuei. Não só atuei no mercado imobiliário, mas foi um mercado que abriu muito a porta para mim, numa fase da minha vida que eu comecei a ter já um intelecto de consultoria em si, uma oportunidade de dar consultoria. Inicialmente não abri uma empresa de consultoria, trabalhei 16 anos CLT e tive o privilégio de pegar uma transformação literalmente do off da internet para o on, né? O início da internet, os primeiros blogs, as primeiras regras de SEO, os primeiros sites, ou seja, a época que o site era um terror para qualquer empresa, né? A gente jogava para quem? O cara de marketing. Não, é o cara de TI. Ninguém ficava aquela dança, né? Algumas empresas eram marketing que cuidava, né, dos sites, outras eram TI. E quando tava para finalizar os sites, aí era uma briga para quem não é. Sou eu que fiz, não é o marketing, é o TI. E sempre foi assim. Se desse errado era do outro, né? Se desse errado era o TI. E eu acho que teve essa integração, essa transição da internet das áreas comerciais, de tecnologia, de TI e de marketing, foram evoluindo. E principalmente foram evoluindo, acho que com os dados, né? Com as métricas, com as defesas de investimentos dos departamentos. E hoje, grandes empresas hoje têm departamentos totalmente integrados, né? Perfeito. Acabou aquela verticalização, né, de departamentos. Hoje tem as empresas abertas, né? Tem um modelo corporativo mais colaborativo, vamos dizer assim. Perfeito. Mas eu queria te fazer uma pergunta, assim, de você. Por que você entrou na área de marketing? O que te fez entrar na área de marketing? Eu sei que seu pai, né, o saudoso Mauro Salles, ele começou com marketing digital, entre aspas, né, que era e-mail marketing. Foi um dos primórdios do e-mail marketing. Antes mesmo de ter tantos sites na internet, tinha e-mail marketing. E ele começou nesse mercado, foi um dos pioneiros. Muito entusiasta, viu o que estava sendo feito lá fora nos Estados Unidos e começou a fazer aqui isso nos anos 2000. 99 para 2000, né?
E então eu queria te perguntar, isso te ajudou, isso te fez decidir pro marketing ou foi uma decisão sua própria? Por que raios você entrou nessa área? Eu sempre tive sonho de ser piloto de avião, né? E ainda tenho esse sonho, eu não tive tempo de tirar o brevet ainda, pretendo tirar ainda, quem sabe. Mas assim, eu tenho Por que não? muitos que me conhecem, sabem do meu arquétipo de explorador, adoro viajar e hoje eu vejo que, na realidade, eu acredito que eu não quero ser mais piloto, porque quando eu entrei no Teco-Teco eu fiquei um pouco com medo. Não dá pro piloto ter medo de pilotar, Tem que né? passar por esses aviões, não Mas dá eu pra ainda chegar... tenho fé que eu vou tirar o brevet. Mas assim, eu tive uma grande influência, acho que subliminar do meu pai. Primeiro que ele é um cara super marqueteiro, extrovertido, incrível. criativo, né? Criativo. E naquela época, com 5, 6 anos de idade, aquela evolução do 386 pro Pentium, né? A gente vai falar aqui, como é um podcast de tecnologia, a gente pode falar com vocês na mesma, né? Da mesma língua aí. Sim. E eu passei por toda essa evolução, meu pai fumando ali, sempre com Corel Draw, fazendo Marqueteiro raiz. Marqueteiro raiz. Lá, naquela época, o design era design mesmo. Você não tinha tantas ferramentas, a gente era tudo na mão, na unha, a facilidade desenhava. de design daquela época veio com os cliparts. Acho que o pessoal nem lembra esses nomes. Você vê como eu tô velho, hein? Fiz 40 esse ano. Os cliparts eram os primeiros templates de logos e de desenho. Animados, era o GIF animado. Meu pai trouxe de fora também, comprava de fora. Mas assim, eu queria ser piloto de avião. Não deu muito certo, porque eu teria que viajar de segunda a segunda, não ia ter família, não ia ter nada. E aí eu migrei para o turismo. Foi por isso que eu fiz a AMB. Era uma das faculdades mais conceituadas de turismo. Fiz um ano de turismo, trabalhei 1 ano num hotel, de segunda a domingo. Me traumatizei e falei, tô fora. E aí meu tio e meu pai, muito forte na área de publicidade. Eu acabei entrando, migrei para a área de publicidade. A AMB também é um curso muito forte nessa área. Eu migrei e comecei realmente a trabalhar em várias empresas. Trabalhei em produtora, trabalhei em agência de publicidade, trabalhei em multinacional. Trabalhei na Dow Química, onde eu comecei a ter a vivência de marketing desde uma empresa pequena, média, grande, familiar a multinacional. Grande, multinacional, perfeito. E eu acho que o marketing, hoje em dia está muito pulverizado, mas assim, quando você tem uma referência do seu pai, você já vem com um dom, né? Eu gosto muito de vender, gosto muito de falar no telefone, gosto de participar de reuniões, por mais que eu tenha um estilo que eu defendo muito o home office, defendo demais. Eu tenho uma startup que nasceu home office, completa 6 anos esse ano. E ela nasceu e vai morrer home office. A gente foi referência durante a pandemia em atendimento exclusivo de cliente. Que é a sua empresa. Exato, que é uma empresa que faz triagem de leads, né? Para empresas que têm dificuldade comercial de ter um approach com clientes em si. E a gente faz isso com maestria. E também recuperando o banco de dados antigos, né? Perfeito. Essa é a triagem. Seria reaquecendo base de interessados, de clientes que são inativos. Exatamente, mas assim, totalmente diferente do telemarketing. A gente não aposta no bot ou em muita automação para os nossos clientes em si, que como é imobiliário, a gente precisa ter um atendimento mais próximo. Então a gente tem uma consultora que atende 8 da noite com uma voz aveludada, um cara de alto padrão. Tem esse detalhe de atendimento. Porque hoje a experiência do cliente cada vez mais crucial. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu não conheço a Trialead, eu já conheci ela, né, quando você fundou, mas eu já vi que você já está num outro momento. Você tem pessoas que falam de acordo com o tipo de cliente que você vai abordar. Exatamente. Seria isso. Exatamente. E dependendo do tipo de produto que você vai oferecer. Exatamente. Se é um ticket menor, é um tipo de pessoa, é um tipo de consultor especialista. Perfeito. É feita uma imersão no cliente, personalização do atendimento. E está migrando cada vez mais. O público que está chegando agora, né, esse público alfa que ainda vai chegar daqui 5, 10 anos, ele é um público totalmente chipado já com cérebro no 7G, nem no 5G. Ou seja, ele vai querer, né, um atendimento desacelerado e consultivo. Então, assim, alguns cargos que provavelmente vão ser extintos, né? De repente tem essa polêmica, corretor de imóveis não vai ter mais, corretor de seguros. Depende da visão. Se o cara tiver um excelente atendimento, ele vai manter a sua carteira ali de clientes, com certeza, né? Tem a indicação em si. Mas a experiência do cliente cada vez mais é necessária. E os dados também ajudam nisso. Então hoje, por exemplo, você vai lá não precisa ser nem num Figueira Rubaiá e nem num Fasano. Você chega numa praça de alimentação de um shopping, num shopping razoável, num Girafas. Você fala, tudo bem, Rafael, você já é estranho, como ele sabe meu nome?
porque de repente você passou por reconhecimento facial, identificou você num banco de dados X, vamos dizer, que se de repente você cadastrou isso lá na TAM voando uma semana antes. Você deu autorização para usar. Autorização, exato. Ah, então, foi seu aniversário semana passada, sabia? Então você tem o direito a um suco hoje aqui, então. Olha, que legal. Então, assim, o marketing direcionado por dados é um 360 de várias ações. Inclusive, uma delas é a melhoria de experiência de serviços e produtos para o cliente, entendeu? Então, tem muita coisa envolvida. Mas esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Não é do O Girafas não faz isso, não, né? Senão daqui a pouco vai ter uma fila no Girafas. Exatamente. Na verdade, assim, eu acho que não é nem o Girafas. Quantos restaurantes pequenos, né? Você que viajou muito para Portugal, que às vezes a experiência é tão acolhedora que é melhor que muitos mais caros. Eu acho que é essa a questão, exatamente. Entendeu? Então, assim, vai muito do gestor, do dono, do empreendedor. Então, é o que eu brinco muito, inclusive em outros podcasts, do seguinte: algumas situações de melhoria de experiência de um restaurante, ou vai vir pelo amor ou pela dor. É o lance do home office. Em 2011, eu já comecei apresentando pesquisas dentro da própria empresa que eu trabalhava, né? E o que aconteceu? Qual foi o motivo do meu burnout, de ter saído ali? Você teve um burnout? Tive um burnout, mas assim, não foi culpa da empresa. Essa é a questão. A culpa é sempre da pessoa. É sempre da pessoa. Então, não, mas assim, aquela época eu lembro, cara. Assim, o pessoal de marketing tinha que cuidar do on, do off, virava à noite, não era fácil, né? Não, para não pegar trânsito, eu juro que eu chegava às 16 horas da manhã e preferia sair 11 horas da noite para não pegar trânsito. 2 horas para ir e 2 horas para voltar. E ali eu comecei a ter uma autopressão de não querer, de querer trabalhar mais home office. Só que me chamavam de louco, né? Por causa do trânsito, né? Não, porque não tinha nem 3G na época. Engraçado, né, cara? Hoje a gente pega até meia hora de trânsito, a gente acha que é o muito, né? E em 2011 pegava 3 horas de trânsito, achava normal. Assim, em 2011 você pegava trânsito, 3 horas de trânsito, e eram 3 horas de trânsito. Hoje você pega 3 horas de trânsito, parece meia hora, é menos. Sabe por quê? Você tem um celular na mão. Você tem muito mais interação. Eu falo, assim, a minha sensação, né? Hoje eu migrei, na pandemia eu tive a oportunidade de já ter essa vida flexível. Dá pra você ouvir um podcast, então, né? Como esse aqui, você não perde tempo, né? Exatamente, não perde tempo. As pessoas estão cada vez mais, né, se autoeducando. Tem várias as coisas que vão acompanhando o comportamento aí do consumidor. Homestudying agora tá explodindo, é polêmico. Vai colocar o filho na escola, não. Tem várias coisas, né? Por quê? Porque a internet avançou bastante. Acesso à informação, né? A gente tem muito mais acesso à informação. Na minha época, eu tinha que ir numa biblioteca, a gente tinha que ir numa biblioteca buscar, ou da faculdade, ou da escola, ou uma biblioteca pública, né? Hoje em dia você tem tudo na palma da mão, no celular, no computador. Então, assim, no lance do burnout, e eu gosto eu tenho que tomar um certo cuidado em falar, porque assim, primeiro que eu não sou contra o regime CLT. Eu acho que a pessoa, ela tem que ter um raciocínio destravado para ver o que ela quer e parar de procrastinar. Tá infeliz ali? Tenha um barco B. Muitas pessoas me perguntam, como é que você saiu do CLT, trabalhou 16 anos, assim? Eu sou agradecido a desde o que eu fui menor aprendiz, estagiário, analista, coordenador, diretor, hoje consultor, hoje eu tenho algumas empresas. É o modelo tradicional, você se permitiu ir para um modelo diferente. Exato, mas é o que me dá experiência para conversar com um empresário, com uma indústria, porque eu passei por uma indústria, né? Então, mas, Dodô, uma bagagem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você começou no offline, sim. Né? E aí no offline você não tinha possibilidade, você não tinha tantos dados. Você tinha que fazer pesquisa de campo para ver se o cara assistiu o comercial, ia lá na pranchetinha, perguntava se você viu essa marca na televisão? Na Paulista lá, você gosta do Tutti Frutti ou morango, dessa marca X? Pesquisa cega. Pesquisa cega, com opções até inválidas para você saber se realmente aquilo era verdade. Sim. E quando você chega no online, você viu esse potencial dos dados. Qual foi o seu insight para focar em dados? Isso é muito importante a gente destacar, porque assim, as pessoas ainda não entendem quando eu falo pesquisas online para resultados reais, que é um tema que eu gosto de bater, que é o marketing direcionado por dados, não são pesquisinhas que você faz pela internet em si, pelo YouTube em si. Você tem hoje o comportamento das pessoas traduzidos através de algoritmos, através de códigos. Então, no Instagram da mesma maneira, no banco de dados, ou seja, como as pessoas podem acessar isso para uma tomada de decisão, sem errar, sem perder tempo, para empreender melhor, para abrir uma empresa aqui e não ali, para fazer uma campanha aqui e não ali. Então, o que acontece? Demorou um tempo, realmente, porque a gente não tinha isso na internet. Começou
Wikipedia, depois começou com outros dados, as pessoas foram mudando. A gente lembra dos aplicativos de banco, a gente de jeito nenhum, eu vou, né, usar um aplicativo de banco. Depois de 2 utilizadas, você utilizou Quebrou, 2 né? vezes, você não vai mais na agência. E até hoje continua, né? Vem Pix, vem não sei o que, a gente se adapta assim, A né? gente vai se adaptando. Então, isso que eu falo, às vezes tem empresas que antecipam as ações de marketing do nicho específico, sendo que aquele público não está preparado para aquilo. Sabe que eu lembrei de uma coisa que você fez nessa época, 2000 e pouco, que eu achava assim meio maluco, assim, o que você fazia. Você Eu pegava... adoro fazer ações malucas. Mas era uma época que ninguém fazia isso. Pelo menos hoje todo mundo faz. Mas eu lembro que você chegava e falava assim... Eu não lembro qual era o termo que você usava, porque eu não sou marqueteiro do jeito que você é, né? Minha experiência é muito menor que a sua. Você fala assim... Dia dos Pais. A gente tem que pegar a rabeira no Dia dos Pais. Aí você fazia uma campanha Dia dos Pais. Ou ia ter um show. Aí você fazia a campanha ligando com o assunto com aquele assunto do show. Sim. Que hoje é muito comum nas redes sociais. Sim. Na verdade, na época, isso em 2005, 2001, nós tínhamos... Vamos fazer um retrô aqui, né? 2001, nós tínhamos o MSN, o Hotmail, e-mail, Gmail, Hotmail. 2001 para 2002, nós tínhamos o ICQ. Ainda bem que eu tô pintando a barba aqui. ICQ. Que você conhece também. Sim. Você é mais novo, mas também você lembra disso. Tinha um que você usava aqui onde você viajou para os Estados Unidos, que era um só de fala. Eu nunca mais esqueci o nome. Não, era o MSN, né? Não, primeiro... tinha um outro que era só de voz. Era o Paul Talk. Jesus! Alguém aí já usou o Paul Talk? Comenta quem é da aqui, tecnologia por das favor. antigas tá lembrando aqui, tá se identificando. Comenta aqui no... E fora outras coisas, assim. É legal, até arrepia. Se é pela idade ou porque a gente tá lembrando uma coisa bacana. Engraçado. Mas foi muito legal. Na verdade, assim, você quer um pouco mais atrás, vocês lembram da internet de escada que fazia um barulho absurdo que o vizinho ouvia? Era isso aí. Pegava o pulso único depois da meia-noite. O CD da AOL. A gente botava o CD da AOL, vinha pelo correio, depois... Então, assim, e aquela época eu falei assim, não, depois disso não vai mais evoluir. Gente, a cada semana evolui, a gente fica pra trás e a internet é uma coisa avassaladora em todas as áreas, não só na área de marketing, né? Ferramentais em si. Mas depois foi legal você ter comentado isso, que me lembrou do primeira estratégia que eu tive, o primeiro desafio como consultor sem saber. Foi na época que eu trabalhava, inclusive, com meu pai, e ele pegou uma empresa, e o cara falou assim, ó, se você conseguir vender o meu produto, você vai conquistar a conta por 1 ano e tal. E o cara vendia assim, o cara vai vender, sei lá, vende CD, na época CD, ou vende consultoria. O cara vendia aqueles aparelhos de ressuscitar dentro da ambulância. Qual o nome disso? Desfibrilador. Isso, alguma coisa assim, se eu falei errado. Isso. Eu não sei falar até hoje. Tem em todo lugar comercial, geralmente tem. E aí ele falou, aí o que eu fiz? Olha que interessante. Às vezes, a gente tem todo o ferramental de marketing, tecnologia, né? E às vezes você não tem o raciocínio destravado. É isso que eu falo muito dentro das minhas redes sociais. Por exemplo, aquela época não tinha ferramental, não tinha gestor de redes sociais, não tinha Google Ads, não tinha nada de ads, não tinha tráfego. Analytics. Não existia, 2005 não existia, mal existia ainda a administração, serviço de administração de redes sociais. Naquela época eu já pensava nisso. Não, mas nem tinha rede social? Acho que não, né? Não, a gente tinha Orkut, a gente tinha né? Orkut, 2004 já tinha Orkut, mas não existia entrou em serviço. 2006, acho que foi o YouTube. O YouTube não era uma rede social, né? Não, hoje ele praticamente era. Hoje praticamente é. Virou um publicador de vídeos lá, mas assim, hoje virou, né, uma potência, né? Agora, o que acontece com esse cliente? Eu comecei a ver com o que eu tinha na mão, isso serve de exemplo para os empresários com o budget que tem, com as ferramentas que tem. Naquela época era o seguinte, o que eu pensei? Quem que vai comprar ou futuramente comprar um material desse? E foi uma venda a longo prazo, mas eu criei um relacionamento inicial. Eu fui no Orkut e peguei comunidades de radiologia. Na época, você tinha uns softwares aí, que nem licença tem, aqueles softwares clandestinos, você pegava no Orkut, você buscava a sua própria segmentação de campanha pelas comunidades. Então, assim, vou vender chuteira. Então, vou buscar quem segue e sugo as comunidades. Lá no começo da internet, né? Hoje em dia, você tem um cliquezinho, escolhe o público. Hoje é... Mas, assim, naquela época, é interessante contar essa história, porque eu já fazia campanhas por segmentação sem saber. Sem e ele saber postava nas redes? Não, o que fazia? Ele pegava a comunidade, então peguei, sei lá, 5, 6 faculdades, eram comunidades. Aí ele pegava o e-mail,
e pegava a conta do Orkut. O Orkut, ele separava e eu mandava os scraps. Olha que... Quem lembra dos scraps aí? Os scraps eram os posts da época. A gente mandava scraps, eu segmentava ali, público X para vender o produto e tal, e mandava scrap. Depois, os e-mails. Eu mandava e-mail marketing, porque eu já trabalhava na... Sim. Né, meu pai já tinha os ferramentais, que não era na nuvem, nem existia nuvem na época, eram servidores na sala de servidores. Eu não sei o que cheirava mais forte, se era o cigarro do meu pai ou os coolers dos servidores queimando dentro da sala. E você lembra muito bem, você lembra disso também. Sim, naquela época tinha... As máquinas eram... Eu aprendi muito com seu pai. Era bem muito. Um cheiro que você não sabia o que era. Era outro tempo. Hoje você não pode mais pegar e-mail sem autorização. A gente tem uma lei que rege, que é a LGPD. Os dados são anonimizados, né? Isso. Que é para você não ter o dado da pessoa. Você faz campanha para alguém que você não sabe, são públicos semelhantes, né? Sim. Mas, gente, a gente tá falando aqui da história. Puta, que legal. Não, tem muita história. Eu sou um amante da área digital. Eu falo que eu tive o privilégio de ver essa transição, esse nascimento, pelo menos no Brasil. A gente sabe que nos Estados Unidos já vem há muito tempo, né? Desde do Vale em si, já tem uma cultura... Outros países têm uma cultura mais avançada, né? Mas no Brasil, eu tive a oportunidade de ver assim, os primeiros sites. Na época, eu já trabalhava numa multinacional, tinha um cargo legal lá de coordenação de marketing. E eu atendia 8 gerentes de produto, controlava o budget, era um controlador de budget de marketing ali. Mas era assim, offline. Eu cuidava da parte de fertilizantes da Dow Chemical, que é uma multinacional gigantesca. Detém o polietileno, é bilionária. E o gerente vinha na minha mesa... Santa Catarina, casa de ração X, casa de ração X, todo tal. Já tinha o preço, já tinha cotado, já, custa 10 mil reais pra colocar lá. Pode mandar pra esse cara aí. A negociação era muito assim, né? Porque o cara diretor tinha essa negociação, comprava mais fertilizante daquela casa, daquela região. Cada um tinha seu poder. Era um trabalho de trade marketing, né? Um trabalho forte de trade. O mercado da cerveja... Mas por exemplo, você validava se, tipo, coloquei um toldo lá naquela loja de Santa Catarina, você validava se aquilo vendia mais, o comercial ia lá, tirava foto, mandava e funciona assim até hoje, né? Como funcionava assim também no mercado farmacêutico, um estudo de gôndola. Mas hoje em dia, tem câmera lá na própria farmácia. Eu trabalhei também no mercado farmacêutico, 2 anos. Então, assim, eu tenho uma experiência em vários mercados. E o que me move, o que você comentou, da onde veio essa paixão pelo marketing, né? Raiz em si. Foi ter esse privilégio de ter começado ali o meu estudo de marketing. Hoje, o Churchill, o Kotler, todos os caras eu tive o prazer de estudar, né? Raiz, os livros eu tenho até hoje. E gostar muito da área, né? Às vezes você entra numa área, não dá match, aí você entra numa outra, você acaba seguindo. Não, e a gente, né? Você gosta de gente. Gosto. E o que vem antes? Uma provocação. Você como publicitário, como marqueteiro, o que vem antes? Produto? Ou vem marketing ou vem o produto primeiro? Porque tem gente que fala que se você envolver o marketing, até agora com a questão de dados, né? Sim. Você vai montar um produto, uma loja, um comércio. Se você trouxer o marketing antes, você acerta melhor. Isso, então, nascimento. Pesquisa, né? Pesquisa. Você tem pesquisa, depois você planeja... Pesquisa, planejamento, operação e mensuração. Aí que tem a mensuração que entra como novidade agora nos últimos 10, 15 anos, que são as métricas, né? Tanto de site como... é só site, análise on-page, sites... Você tem milhões de ferramentas de monitoramento. Mas eu consigo monitorar estádio? Sim. Consigo monitorar pessoas num corredor do mercado que mais compra esse produto? Sim. Tem diversos tipos de monitoramento. De vários. O varejo monitora por heatmap, por mapa de calor dentro do mercado. Para vender mais caro aquela gôndola X. Sim. Eles alugam para as marcas, né? Vai muito além. Quando a gente fala mensuração... a gente fica restrito a Google Analytics e site. Não, muito pelo contrário. A gente tem diversos tipos de sensores e tipos de mensurações para dar KPIs, né? Dar indicadores para melhor tomada de decisão. Mas respondendo a sua pergunta, pesquisa sempre. Não existe um produto... Agora, tem pessoas que colocam produto no achismo ou não dá match. Antigamente... Até o ponto comercial, você acabou de comentar agora, um pouco atrás, que até o ponto comercial você consegue identificar se ele é um ponto comercial bom ou não. Exatamente. Infelizmente, a maioria das franquias, dos compradores de franquias em si, eles mal leem as pesquisas fornecidas ou fazem uma pesquisa e saem abrindo. Eu cansei de atender franquia de tudo quanto é tipo. Sobrancelha, design, esmalteria...
Porque o cara abriu, não tava dando retorno de investimento, não tava batendo ROI de 6 meses. Você sabe que o cara bota lá 500, 600 mil reais numa franquia, ele já quer... Aí bota muitas vezes a mulher pra gerenciar, porque ela tá em casa, ou não sei o quê, ou sei lá, ou uma outra pessoa que não tem expertise. Né? Tem todo tipo de... Eu já peguei todo tipo de negócio para recall de marketing em si. E às vezes não é a questão de bairro, Rafael. De bairro. Eu já peguei franquias, que eu não vou revelar a marca, que ele abriu na Pompeia e estavam procurando na Lapa, cara. E se ele tivesse aberto na Lapa... Por quê? Porque a gente vê no Google, através do algoritmo do Google, pessoas procurando muito mais na Lapa por aquilo, ou seja, não tem aquele serviço daquela franquia. E ele abriu num bairro errado. Porque às vezes o franqueador, o dono da franquia, deu essa informação. Né? Então, por exemplo, se alguém quiser abrir uma franquia e quiser ter certeza a certeza do local, tem que contratar uma pesquisa de alguma empresa, por exemplo, como a Trialid. Não, assim, você faz isso? Se eu quiser abrir uma franquia, você me ajuda? Hoje sim, eu sou acionado ainda para pesquisa, ainda mais por causa do tema em si, marketing direcionado por dados. Mas o meu âmbito hoje é ensinar as pessoas a terem acesso ao raciocínio de enxergar esses dados e ela mesma fazer sua própria pesquisa. Esse é o grande lance. Por quê? Porque todos os dados estão lá, estão disponíveis através das ferramentas. Curiosidade, você que trabalha no mercado imobiliário, tem mais de, 15 anos que você trabalha com esse mercado, atendendo, né, empresas desse mercado, que é um mercado absolutamente bem exigente. Eu queria te fazer uma pergunta. Você pegou várias fases do Brasil, pegou a crise imobiliária, lá que a gente teve em 2013. Eu peguei a picanha. Você até comentou que eu peguei o osso primeiro. Não, eu peguei a picanha, que foi o boom em 2010. 10, 11. Peguei a picanha. Gente, era absolutamente incrível. Mercado bombado, né? Sim. Depois veio o Brasil, teve essa queda no mercado. Ficou vários anos, né? Até hoje eu não sei se voltou como era antes, mas tá melhor. Existe o mercado imobiliário 2010, existe o mercado... 2013 a 15 e tem um mercado muito bom para algumas construtoras na pandemia. As pessoas, por exemplo, o mercado de loteamentos explodiu na pandemia. Por quê? Interior, né? Novamente, comportamento do consumidor. O cara que levava o lote de interior como segunda moradia para comprar lá no final da vida, na pandemia ele priorizou como primeira moradia. Então explodiu de vender lote. Tinha interior de São Paulo, o Brasil todo. A gente vendeu 100%. A maioria com pesquisa e consultoria. Que legal. E a gente sempre compilando os dados, enxergando qual que é o comportamento do consumidor, oportunidade, né, de comprar. Mas, por exemplo, desculpa de voltar a esse tema, mas 2011, você tinha um marketing muito era jornal, televisão, jornal, anúncio de capa. Sim. E pouco dinheiro e, sei lá, 10% no online da verba. A balança da mídia era menos 0,01 em 2006. Por isso que eu falo que eu comi o pão. 2011. Não, em 2011 a balança da mídia, ótima pergunta, era em torno de 6% do investimento. 6%. Não, olha lá, esse é um dado interessante. De 100% de mídia on e off, o online era equivalente a 6%. Isso segundo a minha mensagem, eu tinha acesso à informação. Isso na época de 2011. 2011. E de lá pra cá, hoje, exemplo, alguns negócios é o contrário. Hoje, você tem quanto é hoje? Chuta. Chuta não, pelo que você tem de experiência. Hoje, uma wine, que eu tenho essa informação, por exemplo, uma wine... Não, wine não. Wine é imobiliário? Não, wine vou dar de vinhos, por exemplo. Só de e-mail marketing é 40% do investimento mês, os caras. Só e-mail marketing, que funciona. E fomos pioneiros nisso, entendeu? Como também tem lojas virtuais que é 100% online, né? Google em si, ou seja, mudou muita coisa. Mas assim, a balança da mídia ainda é, no mercado tradicional, imobiliário, de repente industrial, mercado piramidais, venda de colchões. E ainda é muito piramidal, depende muito. Eu fiz uma pesquisa para esse mercado de colchões que foi muito interessante. E é uma das coisas que me brilha nos olhos em termos de consultoria e pesquisar. Eu adoro pesquisar e dar consultoria, porque se aprende muito com os clientes e com as necessidades. O colchão é muito interessante. Por quê? Quando você começa a pesquisar, sabe, o cara compra colchão, sabe? Ele compra colchão, ele consulta e compra colchão da meia-noite às 3 da manhã, quando ele tá com insônia, cara. Com dor nas costas. Não consegue dormir uma porcaria. E é óbvio, você vai pensar. Ah, é verdade, Alfredo. Por isso que eu só vejo propaganda de colchão na madrugada. E aí é por isso, entendeu? Você vê um monte de propaganda de colchão na madrugada. Só que é um mercado muito tradicional, né? Piramidal, é um mercado de experiência. O cara tem que sentar no colchão, deitar na cama, pular, quebrar 3 molas. E qual foi a reunião que você teve mais difícil, assim? Um dos produtos mais estranhos que eu tive mais dificuldade foi o meu primeiro foi o de ressuscitar. Que no final das contas, até finalizando aquela história,
A gente deu resultado, a gente colocou os scraps, mandando e acabou vendendo uns 4, 5 lá. Eu fiquei feliz da vida. Foi meu primeiro trabalho de pesquisa. Haja coração! Haja coração e foi muito bacana. Mas, cara, a gente atende. E qual foi a reunião assim, de marketing que você passou dessa época, 2011 pra cá, que foi mais esquisita, assim, ou que você teve que... Foi difícil explicar pro cliente o que era o marketing digital, o que estava se tornando a internet? Olha só, eu acredito muito em padronização. Não precisa falar o nome da pessoa, não. Não vou falar em empresas, tem muita história. A gente acabou criando uma empresa também de consultoria, onde eu juntei com um cara muito bom de off e de trade, que é um cara que trabalhou na Ambev, que é um amigo pessoal meu também, e eu fazia o on. Então a gente se chamava e viajava, em vez de recrutar uma agência em si, a gente ia até o cliente em loco, ficava uma semana e resolvia o problema. E um desses clientes era uma empresa de carnaúba, e isso é muito legal, porque a gente acaba aprendendo de tudo, né? Isso é muito bom. E o que aconteceu com essa empresa? Não é nem engraçado, assim, eles tinham um contrato milionário na Europa. O Brasil é um dos maiores exportadores de carnaúba. O carnaúba, para quem não sabe, é uma folha de uma palmeira que tem no Nordeste, que você seca a folha, fica um pó, e o pó você faz cera de carnaúba para carro, que é um 70%, mas assim, cápsula de remédio é feita de carnaúba, porque é comestível. E tem várias funções. E uma delas que é engraçado, que eu aprendi, acaba sendo um pouco engraçado, na verdade. Essa marca que eu tenho que falar, que é a Haribo, que é aquelas balinhas de ursinho que grudam. E eles botam carnaúba para não grudar a balinha do urso uma na outra. E o que aconteceu? Vazou um vídeo de exploração de trabalho infantil. E aí a gente foi chamado pra gente fazer um trabalho de recall de marketing urgente. Fomos até lá. E um dos critérios que eu utilizo até hoje em todas as minhas empresas, e todas as minhas empresas tem a ver com o tempo. O tempo não volta atrás. Ou diminui o tempo de negociação, ou de consultoria, eu vou até o cliente, ou de certificação de agências, eu vou até a agência pro cara não se deslocar, a equipe, a gente vai. E sempre tem alguma coisa relacionada a tempo. E hoje em dia com a internet a gente sabe que as pessoas acham que, né, acomodaram em relação a tempo e otimização de tempo. E esse cliente a gente foi até lá para fazer justamente entender. E a gente apresentou uma pesquisa onde alguns países mal sabiam da marca e a gente conseguiu, com um vídeo institucional mostrando o trabalho de campo, de EPI, mostrando que era trabalho certificado, a gente fez uma campanha em cima do outro vídeo e a gente acabou recuperando esse contrato de milhões deles ali em menos de 2, 3 meses. Fizemos um trabalho de recall. O recall é muito feito em mercado automobilístico, né? Que você gosta de carros em si. Se tem algum problema de peça em si, eles já automaticamente já colocam, né? Já publicam na televisão, utiliza todos os canais, né? Para ter essa informação. Feedback. Mas assim, tem vários tipos de clientes. Histórias engraçadas. Você já teve, por exemplo, eu tô falando isso porque eu lembro de, assim, eu acho que você teve uns casos assim. Por exemplo, um lançamento imobiliário, né? São Paulo tem um monte de prédio sendo lançado e tal. Agora, inclusive, a gente tá num momento engraçado, né? Que é o novo plano diretor, o mercado imobiliário tá ali fervendo, né? Esperando algumas outras, os próximos capítulos dessa alteração de lei. Porque São Paulo tem que crescer e não estão conseguindo crescer no horizontal, tá verticalizando muito. E essa é a ideia do mercado agora. Pelo menos de uma parte do mercado imobiliário é essa. Não só São Paulo, outras praças também. Também. Eu até, bom, enfim... acho que São Paulo tinha que ter alguma coisa icônica, né? Eu até vi uma entrevista do governador de São Paulo falando no Flow que São Paulo tinha que ter uma coisa icônica. Como é importante, na Torre Eiffel lá em Paris. O que seria Paris sem a Torre Eiffel, aquela roda, né? gigante lá, né? Não sei se é icônico ao ponto de São Paulo, mas... Não, mas mas é o que é melhor, é o que de melhor nós temos hoje. A roda Rico, né? Que é muito legal. Sim, a roda legal. Gigante. Eu acho linda aquela roda. Não fui visitar ainda, mas... Vale muito a pena. Eu já estive lá algumas vezes, Godô. Assim, parece outro Brasil. Não é deve ser bem bacana. E você agora vê o Rio, e o Rio tá ficando despoluído. E legal. O Parque Bruno Covas, em homenagem ao ex-prefeito. Cara, São Paulo ali tá bem legal. É uma potência, né? São Paulo sempre foi uma potência de tudo. Tecnologia, inclusive. Eu lembro que você fez alguns lançamentos na época, ainda como funcionário de uma empresa, que tinha fila de espera às 4 da manhã pro cara comprar apartamento. Isso. Eu nunca vi isso na vida. Como comportamento do consumidor, E na verdade, como assim... Como é que vocês faziam aquilo? Eu entrei no mercado imobiliário, aí vem novamente a magia do marketing, né? Quem acorda às 2 da manhã, eu vou sair de casa para comprar um apartamento, cara? Você tinha, assim... O que acontece? O financiamento imobiliário em si não era uma novidade pulverizada. Inclusive na internet,
As pessoas não tinham acesso, não sabia que poderia parcelar, dar uma entrada, ou seja, e eu acredito, na minha experiência, que a publicidade imobiliária no Brasil é a mais avançada. Você vai hoje eu tenho produtos em Angola, eu tenho produtos nos Estados Unidos, já tive lançamentos em outros países. Dubai, que eu tive recentemente, inclusive. É um mercado que está aprendendo muito com o mercado brasileiro. Incrível que pareça. A parte de vendas, a parte de marketing e vendas. É algo que ainda não está... a gente poderia exportar um pouco mais essa expertise nossa. Por quê? Claro, é um papo complexo de mercado imobiliário, mas assim, você tem pirata. Pirata é o quê? O cara não tem documentação, ele bota lá um carrinho dele, vem aí. Aí, antes do pirata, ele tem... Não, explica o que é pirata não, para as pessoas. Pirata é o seguinte... Você tem... O cara, a imobiliária tem um terreno, né? Tem um terreno. Ele ainda não aprovou o projeto, etc. Isso. Mas ele precisa captar interessados. Olha, gente, se eu fizer um prédio aqui, você teria interesse? Aí você tem prioridade na unidade X, Y, D... Porque ele não poderia estar vendendo. Então, na verdade, ele não está. Ele está só captando possíveis interessados por uma hipotética possibilidade. E algumas construtoras espertas, pouquíssimas, ou eu até sugiro isso, utilizam hoje um pirata online. Você faz uma landing page, uma campanha de experimentação, capta, esquenta. Isso é legal. É bem legal. É pouquíssimo usado hoje. Por exemplo, se você fizesse, sei lá, entendesse o mercado, né? Olha, eu tenho três possibilidades de construção. Gente, ó, se eu construir aqui, você teria interesse? Se você conseguir captar esse interessado, você vai colocar dinheiro no empreendimento que você sabe que vai ter venda, né? Mas aquele caso que você comentou das 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu já vi gente dormindo de barraca. O que acontece? Algumas imobiliárias grandes, né, no boom, a estrutura, algumas construtoras pequenas utilizavam para o lançamento, para a abertura de vendas, vamos dizer assim, a estrutura da própria imobiliária. Era muito comum isso. Então você tinha ali empresas como a Lopes, Fernandes Mera, a Biara, as grandes players do mercado de vendas, né, imobiliárias em si, faziam ali um AUE, uma escassez, uma campanha de aquecimento de pasta, um teaser vem aí muito forte. Era um lançamento igual esses lançamentos online. Esse faseamento de comunicação é só o Brasil que faz. Hoje em dia, você vai nos Estados Unidos, então muito atrelado ao corretor. Vamos dar uma pausa aqui só para a gente poder contextualizar quem está assistindo a gente. Ótimo. Os caras falam da fórmula de lançamento, falam de toda essa, né? Hoje o mercado fala isso, o mercado no online, quem vende curso faz muito isso, né? Sim. Nada se cria, tudo se copia, né? Porque o mercado imobiliário faz isso desde que o mundo é mundo. Eu né? aprendi isso com uma guru de marketing. Eu tive, graças a Deus, uma chefe muito brava mesmo. Uma vez, e era uma chefe portuguesa uma vez. Uma das coisas engraçadas que eu acabei de lembrar era isso. Uma vez ela entrou no departamento, ela era baixinha, a Tereza, um beijo, Tereza, se estiver assistindo. E inclusive eu mandei mensagem, ela me mandou mensagem no meu aniversário de 40 anos esse ano, eu agradeci ela até hoje. Porque ela tinha uma estagiária que trabalhava no Google e me jogava na minha cara isso o ano inteiro. Depois eu dei treinamento no Google 8 anos e estamos kits, assim, né? Sim. Mas assim, brincadeiras à parte, eu aprendi muito com ela. Depois de 1 ano e meio tomando porrada, eu saí chorando no último dia, mas de emoção. Não foi aí que você deu o burnout, não, né? Não, burnout não. Eu era bem mais tranquilo, era bem mais novo. Mas na realidade, ela entrava às vezes assim, tranca a empresa e toca fogo. Ela falava assim. quando ela tava calma, imagina quando ela tava nervosa. Mas naquela época eu já administrava, assim, foi uma grande experiência de multinacional. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, tinha feito um high school lá, né? Então foi uma empresa que eu falava inglês, foi bem bacana. Mas são histórias, todo mundo tem uma história, né, profissional, e isso que eu falo, porque é válido. Às vezes eu converso com o pessoal mais jovem, eu não tenho paciência, o turnover é altíssimo, os RHs com os cabelos em pé, essa galera não trabalha 2 meses, você empurra, a galera já espana, né? Você já fez alguma cagada na publicidade, por exemplo? Quando a gente é novo, sei lá, conta aí uma história, cara. Tipo assim, você fez um anúncio e no dia seguinte deu algum problema com o cliente gritando que alguma coisa errada, sei lá, algum anúncio errado. Acontece, não só a equipe também, a agência, né? Mas a gente assume como põe a culpa na agência. Como um time, né? O bom de ser cliente é isso também. Não, eu não sou agência. Na verdade, eu trabalho para as agências hoje, eu terceirizo muita coisa de online com grandes agências em São Paulo. A maioria também do mercado imobiliário. Mas assim, eu tenho agências que eu presto serviços de online por ter essa expertise a longo prazo, que a gente comentou um pouquinho como funciona a venda, mas assim, qual que foi o grande motivo de eu entrar no mercado imobiliário? Porque eu falei, cara, como é que... Não sei se você sabe, mas assim, o imóvel na planta é algo que não existe. Você compra, sei lá,
Compra um apartamento de 2 dormitórios, R$ 500 mil. Em São Paulo não, que é muito mais caro, né? Mas sei lá, R$ 500 mil no apartamento. Você vai lá no terreno, no endereço, não tem nada. Eu falei, cara, se eu vender isso, se eu vender imóvel na planta na internet, eu vendo qualquer outra coisa. Verdade. E assim, é mágico. É mágico. Você fazer um vem aí, o cara dá o dado pra você. Fazer um aquecimento, ó, daqui 2 semanas, você quer comprar? Vai lançar daqui 2 semanas, ó, mas me dá um depósito ou documentação. Aí lança, o cara compra. Aí o cara vai lá com o carro dele num terreno, tá só o tapume, assim, não tem nada. Só daqui 2 anos. Esse faseamento de comunicação, assim, aí entra o trabalho de redes sociais da incorporadora, da imobiliária, em tangibilizar o sonho do cara. Você é um trabalho muito de uma grande responsabilidade. E ali a gente, imagine, eu trabalhei 3 anos no departamento de ambientes digitais de uma imobiliária que a gente vendia sonhos, cara. Literalmente vender um imóvel na planta é uma responsabilidade de comunicação muito grande, muito grande. Eu tive vários casos engraçados também, eu vou lembrando com a experiência. Claro. Né? A gente fazia muito desses lançamentos na imobiliária e acontecia às vezes das pessoas comprarem apartamentos pro amante, pro outro. Aí me chega numa urgência lá, a diretoria, pelo amor de Deus, tira essa foto aqui que o cara mandou. Né? E existia casos assim, cara que comprava no lançamento e pra amante, pro outro, casos assim também. E a culpa era do marketing. Não, aí eu tinha agência. Ó, é a agência que colocou, não fui eu que postei. Mas assim, sempre com... A gente tem, todo o mercado tem a sua particularidade e o seu cuidado, né? Farmacêutico é um mercado seríssimo, que tem uma análise né, super aprovada de credibilidade, a aviação, e o que você vê dessa geração nova? Por exemplo, eu vejo que a galera de hoje em dia, né, molecada, acho que nós também somos ainda, né? Eu tenho que falar assim. Eles gostam de experiência. Eles não gostam mais do ter. O ter mudou. Hoje hoje é você ter o acesso, não necessariamente ser o proprietário. Sim. E é muito desde assinatura. Imóvel, carro, tudo, né? Assinatura. Tudo assinatura. O que você acha dessa tendência de imóvel por assinatura, de casa por assinatura? O que você vê dessa geração? Eu acho que é um agora. Como você falou do home office, pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Eu acho que é um agora. A gente está passando por uma... Eu acho que foi a entrada da internet em 2010 muito forte. E a gente está passando por um momento pós-pandemia, onde a forceps, muita gente foi obrigada a se adaptar ao home office. Eu acredito que muitas empresas estão aderindo ao modelo híbrido, outras voltando. Tem certa polêmica, tem gente que gosta, que não gosta. Eu adoro, eu gosto, mas também gosto muito de reunião presencial, de vez em quando estar presente. Fazer uma imersão no cliente para entender a dor, ouvir ali a área de vendas. É verdade, é mentira, qual o problema? Eu gosto muito de estar em loco ali, dependendo do caso. Mas o comportamento do consumidor e dessa leva nova, né? A geração que está entrando agora, está consumindo. E o que está vindo, né? São consumidores. Ela realmente é uma geração chipada com uma velocidade altíssima né? A época do celular não tinha touch, não tinha... E a gente vai se adaptando. A gente foi se adaptando. E essa geração já adaptada. Então, se as marcas não se adaptarem a essa geração, ou vai ser pelo amor ou pela dor, vai acabar se adaptando. Eu fui numa palestra do Branco, do McDonald's, era muito legal. Ele chegou foi no Fórum... Ele teve no podcast dos sócios, ele é incrível. Foi o Fórum 2023, né, onde inclusive tem uma novidade quentíssima, que eu até discuti ontem com o pessoal de tráfego, que é o lance de audiência também. Vendi os grandes portais com Americanas em si, vão revender essas audiências, criando um Americana Ads. Tem uma migração muito forte para isso também. Mas o que acontece? Eu tava lá na palestra do Márcio Branco, todo mundo... porque assim, McDonald's é o cara que mais injeta grana em trade, em marketing, televisão, online. Espera assim, qual que vai ser a novidade do ano, né? Pós-pandemia, a palestra do cara, assim, e o McDonald's sempre inovando. E aí ele vem e quebra todo mundo, assim. Vocês acham que eu vim falar de tecnologia num evento de tecnologia que vocês sabem de tudo? Eu vim falar de pessoas, cara. Aí ele quebra todo mundo cai da cadeira, assim. Aí no meio da palestra entra uma galera nova, jovem, hackeando a palestra, assim, ó. Se a sua marca não se comunicar comigo, a gente não vai comprar você. Você chega a arrepiar, cara. Caraca. E é isso, cara. A gente tá passando... E assim... Dói eu ver, às vezes, o empresário que ainda tá lá em 2005, com a cabeça em 2005, as agências com a cabeça lá, todo tipo profissional, as pessoas e as empresas.
Porque... Como você faria uma campanha, por exemplo, de apartamento de, sei lá, estúdio, que hoje tá na moda, né? São as casas, mini casas, né? Agora que depois da pandemia voltou essa onda das mini casas. Como que você faria uma campanha para essa nova geração entrante? Qual é? Eu faço um Primeiro, story? pesquisa. O que eu conecto na... Depende de onde eu vou lançar. São Paulo, Rio. Aí eu vou fazer uma pesquisa em loco. Cada estado no Brasil tem um tipo de nomenclatura de imóveis de comportamento. O carioca é um, o cara de Curitiba é outro, de São Paulo é outro. Então, assim, eu fui aprendendo isso com o tempo. Você já usou influenciadores? Já, a gente utilizou influencers também. Como é que você micro. gera assim, dados sobre isso, relatórios? Vale a pena, não vale? Como sim. é? As agências estão aprendendo a metrificar também, tá? Estão mensurando muito mais. Por quê? Porque isso eu falei num evento há 3 anos atrás, antes da pandemia, o Influence Minds, que é um evento só de influência, foi no shopping Cidade Jardim também. E era muito assim, os influencers que se destacam hoje entendem da própria audiência e sabem o resultado que vão dar para a marca. O que acontece? Não adianta só fazer e dar curtidas, dar impressões. O cara quer a venda no final. E hoje é super possível. Então você tem lá, você é um influencer, você vai postar 5 vezes por dia, você tem uma certa frequência, eu vou te dar um link encurtado, onde eu vou analisar a conversão no meu site. O QR Code e tal. Mas assim, não pode ser aquela coisa forçada, né? Não. Você tem que ser uma coisa que você introduz o produto no seu dia a dia. Sim. E engraçado, né? Eu tava vendo um número de um colega que administra, que cuida do Ticaracati Cast, né? O pessoal tava me contando como é que funciona esse mercado. Né? Eu tava aprendendo com eles e eles me explicando, né? O Rafa, funciona assim. Às vezes o cara não tem muitos seguidores, mas o público dele é altamente engajado com aquele produto. O cara posta uma vez, vendeu bem de tudo. Acaba o estoque. Ou você pega um influenciador muito grande, mas que não vai vender nada. Então, é muito louco isso, né? Hoje a gente está na onda dos micro-influenciadores. Eu acredito muito... Antes do micro-influenciador também tem, por exemplo... O Nano, né? Tem o Nano, o Nano, mas assim, o que eu quero dizer? Às vezes me interessa, em vez de pagar 50 mil reais para um influenciador que tem uma audiência Brasil e fala de 50 marcas, eu prefiro pagar para uma menina. E aí entra a pesquisa. Você consegue, através de algumas ferramentas, identificar no meio de 15 condomínios no bairro X de São Paulo, quem que é a menina que é a influenciadora daquele bairro, cara. E aí você fecha um negócio a R$1.000 com ela e você faz uma baita ação e vende 10 unidades, por exemplo. Entendeu? Que incrível. E aí todo mundo segue ela. O pai das amigas segue ela, os tios, a família, não sei o que lá. Exato. Tá entendendo? Então você... Que legal. E assim, não é um post só. Você tem que ter frequência, como qualquer campanha também, né? Às vezes tem não incorporadores, tem marcas ou tem empresas em si que acham que colocar um outdoor, vou experimentar um outdoor na rodovia Castelo Branco durante uma semana só. Se não vender, eu tiro do ar. Aí gasta 50... Não é. Hoje, o mercado ainda tá... Estamos numa retomada de economia. O marketing de sustentação é o ideal. Então, você pegar 100 mil reais e gastar no mês, pega 100, gasta em... Estica, entendeu? Deixa mais flat as ações, faz ações em vez de 2, faz 15. Claro, se você sabe só já tem uma curva de aprendizagem que somente aquelas 2 têm um resultado, mantém aquela. Agora, se você não sabe, vai pivotando, abre um pouco o leque, experimenta, né? Novas ações. E dá para fazer ações de influencers, mas o ideal é assim, você fazer ações de influencers com uma certa frequência. Eu fiz pacotes interessantes assim, chamo 5 influencers, dá para aquela pesquisa que eu comentei, você tem acesso. E você leva ele até o produto, você dá uma aula e você pega um incorporador que é o filho dele, ele sabe, ele criou aquilo desde o terreno, toda a ideia, aí pega um incorporador, abraça os influencers, fala, ó, é isso meu produto, tem essa piscina, esse diferencial, tal, X. Estou falando para o mercado imobiliário, mas pode ser para tudo. Qualquer produto. E aí você acaba envolvendo o cara e ele sai com um cronogramazinho bonitinho pra falar, entendeu? E ele já faz lá ali no próprio stand, no próprio local, já faz os conteúdos, né? E rede social? O que você faria? Instagram, TikTok? O que você usaria? O que tá virando agora? Eu acho que depende muito novamente, de você pesquisar e saber qual canal que engaja mais com a sua marca, com o seu produto. É isso que eu falo, as pessoas continuam no achismo. Continuam no achismo e gastando dinheiro no achismo. Tá? Eu dou o exemplo do Everest. Eu adoro do Everest, essa analogia aí.
Você pode pegar qualquer pessoa, pode pegar um avião, sem preparo nenhum, pega o avião, desce lá e sobe o Everest. Você tem duas opções. Ou você sobe o Everest com risco de morte, né? Ou você sobe com um guia que tá há 10 anos fazendo isso, cara. Entendeu? Simples. Eu entrevistei um cara aqui, foi o segundo episódio, que subiu o Everest. Eu não tenho... sou explorador, mas não pretendo subir o Everest tão cedo. É o Roman Romancini, episódio acho que é o número 2, se eu não me engano, pessoal. Vale muito a pena. Então, mas assim, o cara morre, né? O cara é aventureiro, ele morre. Sim, mas eu digo assim... Por isso que, assim, é muito legal. Você vê grandes... os grandes caras do digital hoje... Você vê sempre fazendo coisas novas. Ou 4x4, fazendo kite, fazendo não sei o que lá. Mas eles aprendem. Eles não sabem, eles não nascem sabendo disso. Eles vão aprender, eles aprendem. Eles, né? Sim. Eles vão... Mas eu te cortei. Você estava dizendo assim, tem que ter dados para decidir se vai pro TikTok ou pro Instagram. Exatamente. Hoje você tem ferramental para você colocar a sua marca e saber o que estão falando bem ou mal da minha marca em tal canal. Vamos tentar fazer uma analogia. Por exemplo, eu tenho uma loja de roupas. Aí eu vou fazer campanha. Uma loja de roupas num shopping em São Paulo. Certo. Eu coloco o dinheiro no ads do TikTok, do Instagram, do YouTube. O YouTube, a gente esqueceu de falar do YouTube também, né? Que tem, os vídeos lá são incríveis. Sim. O que você faria? Eu tenho 10 mil para investir. O que você faria? Dá uma dica pra dona de casa aqui. Pra dona de casa, não. pra empreendedora. Dá uma dica pra empreendedora. De frente com a Ana Maria Braga, que agora é dona de casa. Não, desculpa. Pra empreendedora que tá começando o seu negócio. Bom, você tem várias maneiras... Que está começando o seu negócio, você não precisa nem gastar dinheiro. Hoje você tem, por exemplo, uma ferramenta que é o Google Meu Negócio, que você abre ali gratuitamente e por proximidade ele já vai atrair pessoas por consultas gratuitas para o seu negócio sem você gastar dinheiro nenhum. Isso é uma das oportunidades. Mas em rede social, qual que ela coloca dinheiro? Você tem que pesquisar. Cada mercado é mercado. Cada produto imobiliário é um jeito. Cada serviço, tem a sua rede social. Hoje, eu gosto de fazer outra analogia. Eu tô com dor no joelho, eu vou no cardiologista e falo assim, doutor, me dá um remédio para dor no ombro. Totalmente diferente. Por que eu tô querendo usar essa analogia? O cara chega lá na consultoria, eu tenho vários clientes. Alfredo, eu preciso vender 30% a mais. Eu preciso entrar no Instagram. Eu falei, se você já sabe o caminho, você não precisa de mim. Você tá falando o caminho, vai lá e entra no Instagram. Eu não sei, com a minha 20 anos de experiência de marketing, às vezes você precisa... Eu adoro ser surpreendido pelas pesquisas. Que pesquisas, Alfredo? Pesquisas quali, pesquisas quanti? Não. Infelizmente, ainda as pessoas acham que pesquisa quali, quanti, pesquisa de campo. Não, você tem a vida das pessoas. Você tem dados de mercado, tudo na internet. Imagine um funil. Dados de mercado. Você tem várias ferramentas. E outra, você tem lá associações, diretórios. Tudo para você consultar. Eu vou abrir um pet shop. Vai lá na Associação Brasileira de Pet Shops e tem uma pesquisa lá do ano passado. Já é um caminho para você não ficar na começar. Um exemplo, dados de mercado. Aí você tem consultas online. Quem que é o rei das consultas online no mundo? Google. Aí você tem várias ferramentas gratuitas do Google para você... fazer pesquisa de palavra-chave, tendência, sazonalidade... Vida das pessoas, dados demográficos. Você vai baixando, tá vendo que é um funil? Aí depois de dados demográficos, vida das pessoas, você tem quem? Facebook, Instagram. Influencers locais, Ou quem seja, você são, descobre etc. quem é a sua persona e depois você decide para onde você vai. E aí tem mais. Posicionamento. Qual é o meu posicionamento com Alfredo, com o posicionamento da minha empresa ou o posicionamento da empresa do meu cliente, que eu vou prestar serviço de pesquisa ou de marketing direcionado por dados. Ele tá certo aqui? Eu escaneei o site dele, tá bom? Com a ferramenta de escaneamento para ver se tá bom o site do cara? Ok. Benchmarking, outra fatia, no caso do mapa. Você tem um mapa aí para você passar. Milhões de vezes, quantas vezes você quiser, por ferramentas gratuitas, para você... eu não cheguei na metade do mapa, você já saiu do achismo, concorda? Sim. Esse é o grande lance do marketing direcionado por dados. Alfredo, mas marketing direcionado por dados tem a ver com CRM, tem a ver com BI. Também tem, né? Se você tiver história. Se você tiver história. Eu vejo as empresas, claro, evoluindo. Os cargos de BI e analistas são os mais... né? Todo mundo de tecnologia sabem que é uma área que está crescendo 500% em termos de contratação. São os maiores salários dentro e fora do Brasil. Desde que o cara tenha um raciocínio de pesquisador. Não adianta você ter... Eu já falei isso, eu falo sempre em todos os mercados. CRM não vende sozinho.
não faz a venda sozinho. Precisa de uma pessoa. O CRM, ele te dá KPIs, ele administra dados e te dá KPIs para sua tomada de decisão. Mas ele não faz a venda sozinho. Ponto. E a outra, o banco de dados também não faz a mesma coisa. Então, assim, você precisa ter um profissional para leitura, mas você precisa ter uma equipe que é nessa direção. E muitas empresas estão realmente mais evoluídas, né, Rafa? Em relação a tomar decisões através. Mas, assim, quantos empreendedores que não, às vezes nem têm condições, de repente, de contratar um CRM? Ou o português da padaria que anota no caderno, ali no papel de pão, tem de repente... Acaba sendo um CRM também, né? Mas, enfim... É um CRM manual, exato. O caderninho, né? O caderninho é um CRM. Desde que o dado esteja certo, né? Desde que o dado esteja certo, né? O Alfredo, toda assim, sexta-feira o Alfredo compra pão. É isso aí. Na quinta-feira ele volta, ou na sexta-feira ele volta, você oferece a primeira coisa que vai fazer é oferecer o pão. Né? Mas não quer levar um queijinho junto? Então... É uma opção, já faz uma opção. Mas assim, você vê que tá ainda engatinhando. As pessoas... Me dói muito ver empreendedores... O que acontece? O marketing digital, ele tá sempre embrionário, sempre engatinhando, né? A gente acha, tem os grandes caras do digital. Não, acho que cada dia nasce um novo, desde que o cara não procrastine e seja especialista. Acho que tem nicho pra gente ajudar a gente pra caramba em todas as áreas, gente. Todas as áreas. E se você... E agora vai ter os streamings, né? Tá vindo uma onda, né? Que eu achei... Assim, tô acompanhando. Você viu que o Mercado Livre já lançou, né? Streaming deles. É uma potência, né? Com propaganda. Então, você imagina... Faz sentido, né? Porque quando você olha o Mercado Livre, as principais marcas na internet vendem pelo Mercado Livre também. Sim. Então, elas podem ser anunciantes da própria plataforma do Mercado Livre para vender justamente pelo Mercado Livre. Exatamente. Então, olha Mas o movimento, você viu o que aconteceu, né? em termos de comportamento do consumidor. Olha que interessante. Qual que era o pilar... As pessoas esquecem, às vezes. Qual que é o pilar que mais evoluiu, que não é pro Mercado Livre, nos últimos... Vamos falar 5 anos, eu vou falar menos, hein? Eu acho que... 5 anos, vai. Fazer um corte de 5 anos. Logística, cara. A logística explodiu dos caras. Você vê caminhão de Mercado Livre. O brasileiro não acreditava que comprava um computador na quinta e chegava na sexta. Eu até chega no mesmo dia, né? A gente comprava fora, ia nos Estados Unidos, viajava pra comprar, chegar no dia seguinte pra voltar pro Brasil. Muita gente fazia isso. Então, assim, evoluiu. E aí abriu um mar gigantesco, não só pro Mercado Livre, concorrentes, né? Amazon. Até Kabum, empresas brasileiras, né? Então, assim, por isso que você anda nas rodovias hoje, é CDs para tudo quanto é lado, né? De distribuição. Então, tudo depende de um pilar de pesquisa, né? A logística reversa, assim. Tem muita coisa que depende não somente da internet, do comportamento do consumidor. Depende de outros pilares para evoluir junto e abrir mares. Por exemplo, quando a gente fala agora da geração nova, TikTok, Instagram, etc., onde fica a atenção das pessoas, né? Eu vi um especialista falando, foi ontem, no dia de ontem, ele falou assim, nós temos que estar onde está a atenção das pessoas. Se o cara está no TikTok, eu tenho que estar no TikTok. Sim. Se o cara tá no Instagram, eu tenho que estar no Instagram. Mas o cara não tá o dia inteiro no TikTok. Tá bom, mas ele tá 2 horas do dia no TikTok. Ele tá 1 hora do dia no Instagram, 1 hora do dia ele lê e-mail, sei lá. A gente tem que estar no máximo possível de lugares, de locais, onde ele possa estar dando a atenção dele para aquilo. Sim. Faz sentido. O streaming é um deles. E agora, quando o Netflix parece que também vai ter propaganda, talvez amanhã ou depois o Prime tenha propaganda também, etc. Sim. O Prime, engraçado, né? Olha que interessante. O Prime... o Amazon é venda. Aí tem o Prime Video. Sim. Mercado Livre, streaming também. Sim. Daqui a pouco vai ter um cross, como a gente falou, né? Vender dentro do streaming, vender produtos de categorias de lojas parceiras que estão no próprio marketplace. O que você vê disso? A TV vai acabar? O dinheiro realmente vai ficar tudo na internet, mas quantos por cento você acha que vai ser streaming? Quanto vai ser Google? O que você vê disso? Assim? Faz uma análise de futuro. Assim. Eu acho que não vai acabar. Eu acho que no momento o 360 ele é muito válido. A gente fala muito de campanhas omnichannel, de você ter o off, o on. Estamos nesse momento agora, as empresas estão mais abertas ao online. A Forceps, é claro. Mas também não se perdeu o offline. Dá muito certo. Para venda, para faturamento, empresas que têm condições de fazer um planejamento
televisivo com rádio, com online, eu tenho um dos maiores cases do Google, inclusive, que foi rádio com Google. Foram 30 mil de investimento, 18 milhões em 10 dias. Inclusive foi uma construtora em 7 praças. Ganhei um prêmio no Google em cima do Smart Sales Day. Até hoje. Porque foi uma ação de omnichannel, de off e on. Eu acho que as grandes marcas não vão deixar de investir em televisão, em rádio. E outra, as estratégias de Smart TVs existem há 3, 4 anos já. Há mais de 5 anos já tem. Você pode fazer aí a campanha de display, Google Ads Display para YouTube. Então hoje você pega lá, você tem uma marca que você consegue, eu não sei porque as pessoas hoje no churrasco colocam onde? Não coloca mais na Globo, o cara coloca no YouTube, na banda X. Entendeu? Então o cara quer anunciar um tipo de bebida, ele vai anunciar no YouTube e vai poder fazer muito mais barato. A questão é o custo-benefício. A internet está barata igual há 5 anos atrás? Claro que não. A gente sabe porque hoje tem uma competição gigantesca. Eu falo que hoje o aquário da internet é para tubarões. Você, se não tiver um bom estrategista de tráfego, você rasga dinheiro sim. E bonito. E por isso que entra a pesquisa. Você ter a visão de pesquisa e saber aonde você vai atirar, você consegue, né, ter otimização de resultados. Eu tô acompanhando esse mercado, tô vendo assim. Antigamente você tinha grandes mentes criando peças de publicidade, comerciais, etc. Hoje o marketing de publicidade na internet está aberto a qualquer pessoa. E o que se vê muito hoje? Propaganda, empurroterapia, Sim. com um anúncio lá, compre aqui, clique aqui, que nunca vai converter. Ou converte menos, só que aí pelo volume de pessoas oferecendo, aquilo acaba prejudicando todo o mercado, porque o cara está sendo impactado 1000 vezes de formas ruins. Mas praga do remarketing, né? Também. Eu estava vendo um comercial na internet, né? Acho que foi o Washington Oliveto falando de um comercial de cerveja que não tinha nem antigo, que não tinha nem som. Que era assim: você tinha um camponês na França, sul da França, na parte rural. Aí ele vinha com o burrinho dele cheio de flores. E ele tá passando na frente de uma taberna, e ele tá com fome. Ele para na frente da taberna, ele faz o sinal de que tá com fome. O dono da taberna falou assim, dinheiro. Ele respondeu assim, apontou, ele falou que não tinha. Aí o dono da taberna apontou para as flores. Aí mostra ele entregando flores e recebendo um prato de comida, uma refeição. Aí, no que ele tá comendo, entra um outro cliente e tá tomando chopp bem gelado, assim. Mostrando experiência no comercial de televisão. Sem áudio. Aí chega o cara e faz assim, ele olha assim pro chopp gelado, aí ele olha pras flores, aí aparece ele entregando a flor e pegando o chopp. Dali a pouco o comercial acelera e aparece a taberna toda florida e o cara sem nenhuma flor. Ótimo. É já absolutamente genial. É genial. Então, isso é uma questão interessante. Essas genialidades da publicidade... Dá pra fazer isso hoje? Eu acho que assim, se você fizer um comparativo de 10 anos atrás, parece que os comerciais eram mais geniais, né? Parece. Hoje tá muito difícil de falar assim, sei lá, né, prostituído, tá... porque a comunicação tá pra moçada que não quer saber mais do conceito em si. Mas assim, é muito legal. Quem é marqueteiro raiz mesmo, entende o valor de um nascimento de uma marca através de um conceito. Né? Uma ideia, né? Eu tenho vários exemplos. Um deles que eu adoro é da Universidade da Flórida, que 2 caras estavam olhando ali o time de basquete, os caras suavam pra caramba. Aí eles pegavam a camiseta do time de basquete, tiraram o suor e analisaram, olha a pesquisa, é importante, analisaram que eles tinham muitos sais minerais ali naquele líquido, naquele suor. Os jogadores provavelmente perdiam todos os sais minerais durante o jogo de basquete. E aí eles fizeram, o nome do time daquela escola era Gators, né? E eles fizeram o lance de repositor do Gators e virou o Gatorade. Isso é real? É real, nasceu assim a marca. Então assim, eu vejo poucas marcas. Hoje tá muito copy-paste. Paleta mexicana. O cara, até a 21ª, o cara ganhou dinheiro. Né? Mais de 1000 franquias de paleta mexicana. Eu falo assim, por isso que é importante. Desde qualquer pessoa, inclusive do doutorado. O cara que faz doutorado hoje,
o propósito do cara que faz um doutorado é inovar alguma coisa e ter um artigo científico, né? E muitas vezes ele precisa de pesquisa. O cara no doutorado, ele precisa respirar pesquisa. Só que ele recorre a uma fonte única chamada revistas científicas que o planeta usa a mesma coisa. Como é que você vai ter uma oxigenação de uma ideia nova? Então, é isso, né? Duas Porque, coisas. por exemplo, o cara uma é que ganhou- viajar. Tem coisa melhor que viajar e você captar códigos novos? Até pra você ver como é que tá a publicidade na gôndola do varejo em Paris, não sei, né? Se você tiver a oportunidade de viajar também, né? Exatamente. Que hoje é caro também. Hoje você Mas- tem a oportunidade de viajar sem sair de casa. Você pega o metaverso e vai lá. Conhece o Peru, conhece a Austrália. Eu acho que o conhece- metaverso não vai rolar, não, mano. Tô achando que... usabilidade. A meta... Eu não sei, acho que... Bom... Vai demorar um pouquinho ainda. Acho que vai demorar um pouco. pouquinho mais, os óculos um pouco mais em conta. O interessante, assim, até pro pessoal de tecnologia ou estudiosos, eu adoro estudar o comportamento do consumidor. Eu gosto de dar o seguinte exemplo de evolução do metaverso. Ainda tenho, acredito que eu acho que o processo está muito acelerado. E a expectativa também está muito gigante em cima do metaverso. Eu acho que tem que acalmar. Mas as comparações que eu faço do metaverso é o seguinte. Primeiro que o metaverso já existe há mais de 20 anos. 20 anos não, desculpa, 10 anos. Há 10 anos atrás você fazia eventos virtuais. Só que a cabeça era gigante, quadrada, que o pixel e a qualidade de FPS era horrível. Então você entrava no evento lá que era um quadrado. Existia, eu cheguei a palestrar no Kona Marketing em 2012, era metaverso. Você entrava lá, assistia a minha palestra, entrava na salinha. Era um metaverso, só não tinha óculos. Depois, 5 anos depois, evoluiu um pouco o comportamento. Quem lembra do Pokémon GO? O pessoal se atropelando no meio da rua, batendo a cara nas árvores no Ibirapuera. A questão, qual que é o exemplo que eu dou? Tá evoluindo, eu acho que pode evoluir. Como o celular, a gente veio, né, do celular que não tinha nem touch. A questão é onde vai parar. E a preocupação realmente é a mente das pessoas, né? Hoje a gente tem uma velocidade de internet, de informação, a gente é atingido por dia por mais de 60 mil marcas. Como é que vai ficar a mente das pessoas? Uma boa pergunta, né? que eu tenho pra você. Mas eu acho que vai vingar no tempo certo o metaverso. Antigamente tinha uma coisa assim, né? Você ligava a televisão, aí você esperava lá, assistia o seu programa, tal, chegava o comercial. Você era obrigado a assistir aquele comercial e aquele negócio repetia na sua cabeça 20 mil vezes. Não tinha opção de mudar, porque só tinha a TV aberta. Sim. Hoje você tá no Instagram, você tá assim no arrasta pra cima, 2 segundos. É o tempo médio. Se você não gostou, você já pula. Assim, É uma prostituição de CTA, né? Peraí. Você lembra daquele João Kleber? Para. Não, João Kleber é novo. Eu não sei se vocês lembram do programa do Sérgio Malandro, que ele demorava 3 horas pra abrir a porta do desesperado. Peraí. Você lembra dessa época? Não sei se era o seu tempo. Sim. Se era o monstro, se era o prêmio. Mas hoje não dá, o cara empurra pra cima. Como Então, que faz? essa é assim, eu uso esse exemplo porque é o seguinte, hoje em dia realmente é muita coisa. É muita coisa. Só que a galerinha nova, os alfas, né? Eu chamo de audio minders também, porque é o cara que... O moleque de 5 anos hoje, daqui 10 anos, o cara não vai teclar. É tudo por voz, cara. Ele vai chegar aqui, tudo bem? Entrar no site do Rafael. Não, já tá assim, Aí o Rafael fazer a apresentação. Então, exato. Já tá então, assim, assim, já os tá assistentes de voz, né? Estão aí, Sim, Alexa, sim. essas Com inteligência coisas. artificial, então... Inteligência, casos ChatGPT. automatizados. Então, assim, o chat em si, GPT, é legal. Show de bola, ajuda a você fazer copy. Mas eu faço aquela brincadeira. Você já viu? E numa entrevista, você vai chamar o chat GPT para fazer entrevista por você? Você entendeu? Então, assim, tem coisas que ajudam. Os editores estão com medo. Assim, os caras de copy estão com medo. Mas eu acho que é uma provocação. Por exemplo, já que existe o ChatGPT, já que ele já faz... já tá criando, tem a parte de imagem, né, que ele cria. Sim. Já que já existe, ele gera textos muito bons, né? Músicas. O copywriter. Tem gente compondo músicas com ele, né? Vai obrigar aos publicitários e marqueteiros da internet criarem coisas criativas de fato, coisas que conectem, que você faça coisas diferentes. Eu acho que vai voltar. Que é uma coisa... O diferente, o artesanal, né? Vai se voltar, de repente. Acho que sim. Eu acredito que sim, as pessoas vão valorizar mais, né? Nós esperamos que sim, né? Mas uma dessas já inventa uma coisa nova e você tem... Hoje a gente está no marketing 5.0, que é o marketing direcionado por dados. Isso está no livro do Kotler, inclusive um dos últimos livros dele, que é o marketing 5.0. E a maior estratégia, a maior tendência é o marketing direcionado por dados.
que tem tudo a ver com o marketing direcionado por dados. A matéria-prima é pesquisa, né? Não é você fazer ações para saber se dá errado ou não. O que eu vejo hoje, inclusive estrategistas online avançados, fazendo o máximo teste AB. Teste AB, o B foi melhor, mas eles esquecem que tá gastando dinheiro no A ou no B. Esse que é o grande lance. Se você pode já, de repente, fazer só o A ou fazer mais testes... Você pode ter certeza. E isso vai vir evoluindo cada vez mais. Os profissionais vão estar cada vez mais aptos para tomar de decisões. Quem aproveitar essa tendência junto com a retomada de economia... E o marketing da experiência também, né? Que é fundamental. Porque não adianta nada você fazer uma campanha genial e o cara chega lá no ponto de venda e ser maltratado. Exatamente. A velocidade não está tão rápida, Alfredo. Voltando naquela palestra do Branco do McDonald's. O McDonald's não tem 3 anos que colocou totens e diminuiu os funcionários no front. Não sei se vocês perceberam, de atendimento. Daqui a pouco, você acha que esses totens vão durar? Daqui a pouco, eles já estão pensando na estrutura, para você pedir direto no celular, gente. Para que eu vou precisar de totem se o cara pega o celular, pede lá e sai? Já tem o aplicativo. Já dá você entendeu? Então, dá pra fazer. O comportamento vai mudando, vai migrando. Daqui a pouco não tem mais nada. É um drive só e olha lá, entendeu? Fora o delivery, né, Rafa? Não, eles lançaram uma loja. Eu fiquei sabendo de uma loja que lançaram que era 100% automatizado. A primeira loja no mundo. Eu acho que isso sim são coisas inevitáveis, entendeu? O metaverso, de repente, ainda tem uma longa adaptação do comportamento consumidor para ver se a gente, agora virou, não. Tem algumas coisas que são interessantíssimas no metaverso. Você vai contratar uma arquiteta amiga sua que não mora em São Paulo, mora, sei lá, no Ceará, porque você quer fazer com ela. É legal ela te mostrar o projeto, você olhar. Tem coisas que são muito legais, se for pensar. Meditação. Você consegue estar no Everest lá meditando, volta ao metaverso entendeu? É bem legal. Agora, como era muito legal também, a gente tinha os celulares que no início do touch, o celular, mal tinha internet no celular, não tinha nem smartphone, né? Eu tinha... O texto era gigantesco, assim, tinha que colocar... Lembra dos Blackberries, que tinha um teclado desse tamanho, assim? Tudo evoluiu, acho que tudo evolui, né? Então, cada vez eu acho que os celulares vão estar mais finos, a velocidade vai ser maior. Mas a gente não pode esquecer que a nossa mente tem um chip também. Cada pessoa tem um chip, tem o seu limite. E esse limite que eu acho que é o grande... Que a gente tem que tomar um certo cuidado com o seu filho, com alguém, né? Às vezes eu acho que a gente tem... O sábio hoje, no mundo tão corrido de internet, da vida em si, é você tentar desacelerar um pouco. Perfeito. E é o que eu busco na minha vida, Rafa. Eu tento utilizar a flexibilidade do home office para eu ter mais produtividade, ajudar mais pessoas através das minhas empresas, dos cursos em si, dos conteúdos também que eu faço, para que a pessoa já não tenha burnout, não tenha... Encurte o caminho para um lifestyle mais tranquilo, né? Hoje eu sinto que o marketing, como você tem o Google fácil, né? Qualquer coisa você pesquisa no Google. E agora você tem o ChatGPT, vou perguntar também. O marketing, ele deve ser um marketing mais direcionado para completamente autenticidade, verdade. Sim. Porque se você oferece alguma coisa que não é tão não parece aquilo, né, que você está oferecendo. Antigamente você oferecia uma coisa, a pessoa só validava depois de comprar e 30 dias e olha lá, o cara não devolvia, não tinha como, né? Hoje é tudo instantâneo. Tem produtos que ele vê na internet e gosta de validar na loja, ou na loja e compra na internet, né? Tem muito esse comportamento também. E para ver a reputação também da empresa, né? Na internet. Sim. Então, tem até um nome esse comportamento. A gente chama de showrooming e webrooming. É muito legal, assim. O showrooming você vê você vai até o showroom. Colchão, exemplo. O cara, ainda muita gente é atingido pela televisão 3 horas da manhã com insônia lá. Tá loja 24 horas. E vai no showroom comprar. Ou webrooming, o cara vai, tá no shopping, isso é o que mais tem, né, gente? Vocês olha lá, o preço da televisão é 5 mil. Não, eu vou lá pesquisar que no Magazine Luiza tá mais barato. Ele vai na casa dele. E as mídias, inclusive, estão aproveitando disso. Você tem tecnologias do Facebook que hoje, por reconhecimento facial, você tá ali na frente da gôndola do produto. Ele, por reconhecimento facial, cruza e te exibe horas depois o anúncio para você, porque você tava ali no PDV. Não, mas acho que não pode ser por inteligência artificial, pode ser por... Não, eles chamavam de facecam, mas faz uns 8 anos que faz isso. Eu não sei se agora com o LGBT... Não pode mais fazer eu já vi isso, eu já vi projeto assim, mas acho que mudou. Agora é pelo celular mesmo. A coordenada geolocalização, por PIN, né? Em si. O mundo o céu é o limite, né? Acho que o que eu falo é o seguinte, qual que é a vantagem de uma pessoa que faz uma campanha
de forma off ou on, com pesquisa e sem pesquisa. Com pesquisa, hipersegmentação, hiperregionalização. Você sabe onde está o cara, qual o comportamento. E sem pesquisa, no achismo. Você vai lá, vai por sorte, entendeu? E aí, por sorte, você gasta toda a sua verba de marketing. E o que mais negócio... dói é o empreendedor pequeno, que compra um curso, às vezes ele tem R$1.000, injeta e ele se frustra. Eu tenho muitos alunos assim, cara, fiz um curso, puta, gostei, eu quero entender de pesquisa porque eu não quero errar de novo. A gente, quantos microempreendedores tem no Brasil? A maioria, né? Tem microempresas, MEI, então, assim... E eu acho que é isso que é legal. O propósito de você poder ajudar as pessoas a enxergarem uma possibilidade de não errar, de prever tendências, de prever um caminho. E o que você ensina para os legal. empreendedores? Você ensina eles a fazer a pesquisa? Você tem um mapa, com o exemplo do Everest, você tem um mapa, né? Com 6 fatias. Você tem o dado de mercado, que eu expliquei, consultas online, ferramentas Google, dados demográficos, vida das pessoas, posicionamento, benchmarking, você tem análise de concorrente, você coloca o seu concorrente, coloca a sua empresa e traz os concorrentes diretos para você chegar mais rápido igual a eles. E no final você faz uma análise preditiva. Você faz um compiladão ali que você cruza o seu objetivo de pesquisa. O objetivo é minha empresa, abrir uma empresa X, ou ajudar a identificar X, ou do meu cliente. E eu ensino o cara a vender isso. O cara vende uma pesquisa para empresas. Isso que é legal. Então tá muito conectado. E tudo usando ferramentas online. Fredo, mas você é pesquisador? Não sou pesquisador, não sou formado em pesquisa, mas não, assim, eu não vejo também... Eu sou marqueteiro, adoro vendas, adoro comercial. E eu acho que isso falta um pouco. A pesquisa não é somente... né, para nerds da NASA, chineses, assim. Uma vez um aluno perguntou, o algoritmo é 1000 chineses dentro de uma sala, assim, digitando? Eu falei, não. O algoritmo, ele é simplesmente hoje o comportamento do consumidor transformado em códigos, na minha opinião, entendeu? Hoje, nas redes sociais. Comportamento do consumidor traduzido em códigos. É oferecer o que o cara quer ver, né? Exatamente. E aí você tem 2 opções. Você fica refém somente das plataformas ou você faz o seu próprio marketing da sua maneira. Claro, o online é muito mais fácil. Você consegue atingir gente, né, que tem a necessidade de uma forma mais rápida para vender. E quanto tempo de curso que para o cara sair aprendendo a fazer pesquisa de marketing? Então, eu não gosto de chamar de curso nem treinamento, Rafael. Eu gosto de chamar de uma ferramenta de bolso. Porque... numa conversa de bar, ele tem um amigo dele que quebra um negócio, ele fala, posso te ajudar? Vamos traçar, qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é, eu já vendo roupa, eu quero vender tênis. Eu quero abrir um negócio. O meu amigo... Então, a pessoa, primeiro ela destrava o raciocínio de pesquisa. Se ela não tiver o raciocínio... É aquilo que eu falo. Existem empresas que têm ferramentais, CRMs da NASA e não utilizam 5% do poder de ferramenta. A gente sabe disso. E não apresentam. E tem medo de apresentar em reunião, que vai tomar porrada em reunião. Eu comecei apresentando em reunião. Meu último trabalho CLT, eu apresentava, fazia um Media Kit para levar para os incorporadores, eu dava para os diretores de produto levarem para os incorporadores com uma defesa de pesquisa. O ideal é você fazer essa mídia porque naquela região tem aqui essa demanda. Perfeito. E hoje, até hoje, eu faço dessa maneira. Tudo é com pesquisa. Alfredo, você capta cliente com pesquisa? Exatamente. Você usa BI também? Não, o BI não, porque é o seguinte, a gente não usa BI porque eu quero que ele usa as próprias ferramentas 100% gratuitas, são mais de 20, 30 ferramentas dentro do mapa, de uma forma gratuita. Não adianta colocar a ferramenta que vai pagar lá dentro. Né? Mas essas ferramentas provavelmente já tem esse BI interno dentro dele. Já, né? Tem. O próprio Google Trends, por exemplo, é uma das ferramentas da fatia de consultas online. Você consegue ver ontem, quem pesquisou, qual a quantidade de pessoas, de onde estão pesquisando. Aí você vê que determinado serviço, eu estou anunciando em São Paulo, porque eu acho que todas as empresas estão aqui e aí custa R$5 o clique em São Paulo, porque é muito competitivo. E o mesmo serviço, você é uma loja online, pode vender para Goiás por 2 centavos. E a pessoa não sabe disso. Que às vezes está lá, as pessoas procurando o seu serviço, está mais em Goiás, porque não tem, e você está anunciando para São Paulo pagando 10 vezes mais no clique. E as pessoas não sabem, as agências não sabem, os estrategistas não sabem e vão pelo seu feeling ou continuam no achismo. Eu falo com propriedade por treinar diversas agências do Google Partners lá, cara. Certificar as agências Google Partners, isso eu falo. Até hoje eles vão lá, botam dinheiro. Muitas vezes o atendimento da agência é excelente. Mas ele não tem esse feeling. Não tem o feeling em outra coisa, não cai, não é o atendimento é excelente, maravilhoso. Deus e o mundo, promete Deus e o mundo, não apresentou pesquisa, não. Aí cai lá num gestor de tráfego, acabou de se formar na SPM lá.
pra fazer sua campanha. Não, você se formou, tá bom, né? Porque, enfim, Aí não vende. Por que não vende? Ou vende por sorte, ou não vendeu porque simplesmente atirou o público errado na hora errada. É muito simples, entendeu? Você tem que entender um pouco, ter o lance do raciocínio de pesquisador. E esse raciocínio, quando você vai passar 1, 2, 3 vezes pelo mapa, você na terceira passada você já destrava já. Caramba. Só eu de eu te explicar o mapa, você já viu que não dá pra ficar no achismo. Não. Ainda mais dá pra negócio ficar. físico, né? Eu vou abrir um negócio físico, Pra preciso tudo. saber o público. Então, assim, eu até assim, as pessoas têm medo de às vezes pesquisar, as pessoas têm medo de ter sucesso, às vezes, cara, de saber qual caminho é aquele. Prefere ir no vizinho ou achar que vou botar no Google em vez de saber qual que é a mídia certa, cara. Tem essa sensação, às vezes, cara. É impressionante. Além de procrastinar, né? Eu acho que o grande problema do ser humano é a procrastinação, cara. Às vezes a pessoa fica lá e reclama e tá na empresa CLT, tem burnout, isso aqui lá, e fica lá e não sabe. Qual que é a minha dica? A minha dica é fazer um plano B, cara. Hoje você tem internet pra te ajudar, você tem 1 bilhão de conteúdos bacanas, aí tem um tech top, tem muita coisa pra você abrir a cabeça. E aí, não, eu não vou, céu, vida, e reclama e também não assistiu um podcast no trânsito. Aí fica difícil, né, cara? Aí o cara vai evoluir como? Sim. Então, assim, tem que evoluir e serve pra geração de hoje também. Eu acho que tem muita coisa bacana. Eu acho que essa geração de hoje em dia é bacana por isso também. Já veio adaptada, escuta muito podcast. Tá mudando rápido, Tá mudando né? rápido, é muito colaborativa, né? Tem umas coisas muito doidas. Por exemplo, você vai postar um negócio no Instagram, né? Se você coloca a musiquinha do momento, o negócio explode. Se você não coloca a música do momento, o negócio demora, né? O post não dá certo. Então, o Google Trends, que você falou agora, também tem a ver com... Também tem trends dentro das redes sociais, do TikTok e tal. Tem que ficar antenado, né? Tem que saber o que fazer. Sim, né? sim. Mas porque o TikTok é por causa das dancinhas, né? Então, as músicas do TikTok, em algumas redes são as hashtags e no caso do TikTok é as músicas. Então, as pessoas que seguem aquelas músicas conseguem indexar mais. Aí tem regra de SEO de cada rede, tem as suas regras internas de... Né, que aí quem manda é os donos das plataformas, eles mudam a hora que eles querem e você tem que se adaptar à manada ali. Na verdade, eu acho que... Será que... Eu acho que é automático, sabia? Acho que as redes sociais ficam lá buscando como prender mais a sua atenção, né? Sim. Você tem, assim, experimentos, né, por parte deles também. Mas você vê que é uma grande manada, né? Você tem a nova rede social tipo o Twitter do Instagram aí, é o Threads, não? O Threads, esqueci o nome. Eu entrei lá, tô postando e até esqueci o nome, gente. Cacete. Mas resumo, tá lá e até agora a gente tá postando. Não sei se tá entregando, se tá imprimindo, não tem curtidas, né? E às vezes... Mas assim, o pessoal vai... Novidade ali, a manada. E o Twitter virou X. Manada, é igual... E assim, balada... Eles gostam de... O comportamento consumidor é visual também. Você vai entrar na balada que tá cheia, na fila, ou a vazia que não tem uma mosca? Vai na cheia. Então tá todo mundo pra manada do TikTok. Corretor de imóveis. Vai ficar onde o produto não vende e não tem lead, onde tem lead? Olha o lead, breve lançamento. Então todo mundo quer ir na onda, né? A gente tá na onda, nesse trends aí. Comportamento de manada é 100%, né? E é isso. E é que hoje as pessoas têm muito mais acesso a gatilhos mentais, a POR, PNL, as pessoas fazem sem saber. O marketing está muito mais acessível através das redes sociais. E eu acho que as pessoas têm que tomar um certo cuidado de também não se frustrar em relação a grandes gurus. Ou seja, estudar um pouco, dar um passinho mais atrás, estuda aqui o tradicional. Então, se o cara não tiver sucesso na primeira campanha, fica tranquilo, né? Paciência, aprende, estuda de novo, vai de novo. Eu acho que o mundo online é um mundo de pivotagem eterna. Porque você... Antigamente, o marketing online era muito mais barato, 10 anos atrás. Hoje, o clique ele é muito mais competitivo, porque tá todo mundo entrando. Cada dia entra milhões de pessoas com seus negócios no Google Meu Negócios ou no Google Ads, anunciando. E, naturalmente, fica mais competitivo. O que vai se diferenciar é você... entrar em campo com uma mente diferente, um raciocínio destravado, com uma expertise diferente, senão você vai gastar dinheiro. Perfeito. Você vai gastar dinheiro. Então, o comportamento de você pesquisar antes de atirar, né, de tomar decisão, é muito importante. Então, assim,
Principalmente para as pessoas que são mais old school, principalmente, né? Sim. Se imagina, pode ser para essa câmera aqui, dando um conselho para o jovem de 16, 17 anos que já está pensando na faculdade, que vai entrar nessa área do marketing online. Qual conselho você dá para o jovem que vai entrar no mundo de agora? O que a gente conhece agora? Começar pela tendência do momento, que é o marketing direcionado por dados. Ter um raciocínio de pesquisador. Por quê? Em vez de ficar correndo atrás da bola, já vai fazer a bola correr. Claro, ter ferramentas sempre atualizadas, né? Atualizadas do momento. Tendências. E ter empatia, cara. Ter empatia com o seu trabalho, com você mesmo, com o cliente. Porque eu vejo essa galera muito, às vezes, de nariz empinado e querendo... A gente errou. A gente erra todo dia, a gente aprende com fracasso, né? Mas assim, às vezes o fracasso é caro e para quem tá começando é frustrante. Então eu vejo muitos alunos no meu direct lá, pô, mas é isso, eu fiz um curso X e coloquei dinheiro e às vezes você faz com o cliente, você frustra o cliente, frustra você. Eu já tive gente que surtou já. Então, mas não é comum, porque assim, isso é legal a gente falar isso para as pessoas que estão aqui assistindo, porque todo mundo vê lá o blogueiro que deu certo, ou a pessoa do marketing que deu certo, etc e tal. Mas para um dar certo, sei lá, 1000 deram errado, né? Então, sem dúvida. Até hoje. Então, não se frustre. Se não deu certo, muda a estratégia, né? Muda Segue a estratégia. De novo. Ou você pesquisa antes. Aí você fica muito mais prudente, entendeu? Quando você pesquisa. Mas eu tenho que pesquisar quanti, quali, ir lá a campo na avenida da minha casa? Não, claro que não. Na avenida no meu bairro, claro que não. Você tem ferramentas que analisam o comportamento do consumidor para você, para o seu cliente, seu produto ou serviço, em tempo real, e você vai lá ver. Por exemplo, eu quero oferecer esse produto. Você consegue ver em tempo real e anunciar naquele canal especificamente. Às vezes você tem clientes que não é o Google Ads, às vezes é o Bing Ads, é o Yahoo, você tem ações orgânicas, começa no orgânico, vai montinho, montinho. Tem muita gente começando montinho, aí se frustra porque investiu uma grana. E você vai subindo, você vai escalando, você vai escalonando o seu negócio. E conhecimento, de uma forma mais prudente. Para você se diferenciar no mercado, a gente falou disso agora, né? Tem que ser criativo de verdade. Não é só com empurroterapia, que é os anúncios que a gente vê na internet. É um monte de anúncio lá jogado, empurroterapia. Quem se dá bem nisso, só, assim, tem o masterclass.com, tem vários trailers, né? Eu tô vendo o pessoal do grupo do Primo Rico lá fazendo vários vídeos e propagandas interessantes no meio do podcast e tal, que parecem temáticas e tal. Então, você tem que chamar a atenção do seu público que você deseja vender de um jeito diferente do que todo mundo tá fazendo. Se todo mundo tá fazendo automatizado, lá pegando o texto da inteligência artificial e tal, né, com copywriter, colando lá, Sim. Você tem que pensar em criar um roteiro, né, shakespeariano, para vender aquilo de um jeito como era na década de 70, 80, onde isso estava em alta, né? Então, acho que talvez voltar para a história, né? A gente tá voltando aos primórdios, né? Eu acho que é um mix de tudo, mas você vê as pessoas... eu acho que as pessoas que desacelerarem um pouco, estudarem mais e desacelerarem, fazer a bola correr, é o perfil ideal. Eu vejo, por exemplo, eu com esse mindset já de pesquisador, eu participava de entrevistas, as headhunters me chamavam, e eu participava apresentando dados, já não me custa nada entrar. Hoje eu falo com uma pessoa que vai conversar comigo numa conferência, não me custa nada stalkear a pessoa 1 minuto no LinkedIn para eu saber a história dele, qual empresa ele passou, gente. É isso que eu tô falando. E até o cliente, né? Se a gente vai com uma reunião com você, gera conexão. Pô, legal, você trabalhou nessa empresa, como é que você sabe? Não, eu tive cuidado de dar uma olhada no seu LinkedIn. Na verdade, a pessoa já sabe, né? A pessoa entra no seu LinkedIn, já mostra lá, visualizou o perfil e já, pô, cara, que legal, o cara já teve o cuidado de me ver, né? Quem eu sou. Então, eu sempre hoje entro numa conferência, numa reunião, utilizando uma passagem rápida. Alfredo, mas eu não tenho tempo. Eu tenho que em meia hora entrar numa reunião e chamar atenção e destruir. Ótimo, você não precisa ir no mapa inteiro. Você pode passar rapidinho, dar uma olhada e entrar numa reunião e matar. Tô entrando numa reunião só sobre posicionamento. Perfeito, não precisa passar pelo mapa todo. Você vai ali em posicionamento, já olha, faz uma análise, faz um benchmark, uma análise de concorrência, já fala, tem 2, 3 concorrentes interessantes que estão fazendo isso, vamos fazer igual. Gente, então existe a pesquisa depois que ele já é seu cliente, mas existe a pesquisa antes, até para que ele se torne cliente. Conquistar uma ferramenta uma venda, né? Quando eu ia em uma reunião com o cliente, você tem que pesquisar sobre ele, né? Prospecção. É uma mega ferramenta. Perfeito. A gente está caminhando para o fim aqui do episódio. A gente falou de a importância dos dados no marketing.
A gente falou um pouco de história, um pouco da carreira desse cara que está aqui na nossa frente, que é uma simpatia em pessoa. E muito o que fazer com dados e como você ter essa empatia na hora de apresentar resultados para o cliente. Falamos um pouco de tudo aqui, né? Então eu queria que você me contasse para nossa audiência. Quem quiser te seguir, quem quiser encontrar você na rede social, como é que faz? Bom, primeiramente agradecendo a vocês aí pela empatia também, pelo convite, Rafa. 2 coisas: destrave o raciocínio de pesquisador, utilize o marketing direcionado por dados e foque em experiência do cliente. Foque em experiência em todas as áreas. Se você vai ser atendente de um hotel, do que for. Experiência do cliente e marketing direcionado por dados. É o marketing 5.0, que é o do momento e daqui para frente. Se você quer já encurtar caminho 10 anos aí na área de marketing ou de qualquer área, não importa o seu nicho, onde você quer atuar, onde você quer atuar, você quer ter uma renda extra altamente lucrativa, mesmo sendo CLT, essa é a minha dica aqui, tá? E eu convido o pessoal para assistir. Eu tenho algumas aulas, inclusive gratuitas, falando sobre isso, lá em pesquisasonline.com.br. pesquisasonline.com.br. Ele tem algumas aulas para entender um pouquinho desse papo com algumas ferramentas já compartilhadas. Ele já pratica na hora ali e já sai, caramba, é verdade, eu vou utilizar isso na minha vida. E aí tem um acesso ao mapa depois, que o pessoal fica à vontade lá. Tem vários bônus, tem hub de pesquisadores, eu compro uma pesquisa do cara, a primeira pesquisa para encorajar o empreendedor, ele vai lá, eu compro por 25% de cashback para ele fazer uma pesquisa e me vender. Tem várias ideias muito bacanas que a gente criou ali. Tem o Pesquisas na Prática, que são lives que eu faço semanalmente. Eu jogo essa pesquisa que eu passo de cada mercado lá dentro. Você faz ao vivo com o cara? Faço semanalmente, ou seja... Legal. Hoje em dia, assim... E qual que é o seu Instagram? @Alfredo Salles Digital, que é o meu Instagram. Alfredo Salles Digital. Alfredo Salles Digital vai estar aqui na descrição do vídeo. Isso aí. E, gente, o céu é o limite. Acho que a gente tá sempre recomeçando pra gente ter maestria aí. Faça como o Alfredo falou, deixe os scripts pros robôs e trate o cliente com empatia, que você vai ter sucesso na vida e na sua empresa. Obrigado, pessoal, pela audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau.